Prezados irmãos, a paz do Senhor, seminaristas do IB, estamos dando início a mais uma aula de homilética, caminhando, como disse na aula anterior, para o final da nossa disciplina. Nós vamos verificar que falamos na aula passada sobre o sermão. Daqui para frente vamos continuar com o sermão, porém com as finalizações, incluindo aí o esboço, como elaborar um esboço e as partes componentes do sermão no esboço. Oremos. Senhor, te agradecemos mais uma vez por aqui estarmos em torno desta disciplina para melhor aperfeiçoamento das nossas mentes, das nossas atitudes, do nosso comportamento no púlpito, quando ministramos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e que Teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente. Te agradecemos por isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos seminaristas, então nós falamos no capítulo 4 e 5 acerca do sermão, particularmente das suas divisões. Falamos no capítulo 4 acerca do sermão, a ideia central do sermão, o tema do sermão, que no nosso livro-texto fala tema ou tese do sermão. Falamos sobre o título, dando uma panorâmica sobre o título. Claro que depois nós vamos entrar mais profundamente no título. Falamos sobre os objetivos, quando dissemos que os objetivos são os objetivos geral e específico. No objetivo geral, nós temos os tipos de objetivo geral, como mencionamos. Falamos que o objetivo geral pode ser evangelístico, pode ser doutrinário, pode ser ético, pode ser o objetivo geral devocional, pode ser o objetivo geral de consagração e o objetivo geral pastoral. Dentro desses tipos, no sermão, leva-se em consideração esses objetivos como objetivos gerais, né? No caso do evangelístico, falamos aos cultos de portas abertas, como dizemos nas nossas igrejas, ou os cultos públicos. Também, no caso do objetivo geral, aqueles objetivos de ensinamento da palavra de Deus e de suas doutrinas, falando sobre o objetivo ético, aquele que se relaciona entre aquele que está pregando com relação ao assunto que diz respeito ao seu semelhante ou ao seu próximo. Falamos sobre o objetivo devocional, que é aquele que leva em consideração a sua relação com Deus em toda a sua maneira de viver, seu comportamento diante da igreja, diante da família. Esses sermões, eles normalmente ensinam ao crente se posicionar com relação a Deus e sua intimidade com Deus. E também o objetivo geral de consagração, que é aquele objetivo geral que leva a pessoa a se envolver com Deus e a sua obra, ou o seu trabalho para Deus. E também o objetivo geral pastoral, aquele que leva o pregador, ou, no caso, o pastor que está ministrando, a aconselhar a igreja, a mostrar à igreja a necessidade de estar ligado diretamente com Deus através da comunhão. No caso do objetivo específico, nós vimos que é aquele em que o objetivo geral é aplicado. Então, o objetivo específico, desde que você tenha um desses objetivos geral, como evangelista doutrinário, ético, devocional, de consagração, a aplicação de um desses objetivos na pregação, nós dizemos que é um objetivo específico. Você vai especificar dentro da visão do pregador para com aquele tipo de público que ele esteja assistindo. Ele indica, esse objetivo específico indica que o que o pregador deseja que o ouvinte faça após ouvir a mensagem, ou após ouvir aquela verdade contida naquele
texto bíblico escolhido para o sermão. Essa aplicação é que nós dizemos objetivo específico. Agora, quando falamos do título do sermão, como esse título deve ser elaborado de tal forma que consiga exprimir o resumo de todo o sermão. Como nós falamos anteriormente, ao definirmos o que era o título, dissemos que o título ele deve resumir, né? Ele deve resumir naquelas palavras, cerca de 16 palavras, tudo que vai ser exposto no sermão. Ao elaborar esse título, deve-se ter em mente o teor da mensagem baseada no texto bíblico. Geralmente ele vem da ideia central, e esta ideia central, como nós vimos, vem do texto, né? Do texto bíblico. Logo, o título exprimirá a verdade central do texto escolhido. No caso desse título, ele deve ser envolvente, né? E chamar a atenção do ouvinte para que este fique na expectativa daquilo que virá a partir da mensagem ou a partir daquilo que vai ser exposto. O pregador, quando ele vai elaborar um título, é importante que ele atente para o texto bíblico escolhido, a partir de qual a mensagem será gerada. Por que a partir de qual mensagem será gerada? Porque, como falamos anteriormente, o texto bíblico, como palavra de Deus, ele traz uma infinidade de mensagens diferentes. Deus usa a sua palavra para fazer valer esta verdade. Um título traz uma infinidade de mensagens. O título é muitas vezes uma parte do texto que chamou a atenção do pregador. O pregador, após orar, após meditar na palavra, aquilo que lhe chamou a atenção vai ser expresso naquelas palavras que compõem o título. É claro que também não se pode negligenciar as necessidades das pessoas. O pregador não vai pregar só para si, não é? Ele vai levar em consideração qual o ambiente em que vai ser exposta a mensagem. Se é uma palestra ou se é um culto. E que tipo de culto? Será que o culto tem como objetivo geral o evangelismo ou doutrinário? Então, tudo isto o pregador deve pensar, né? Ele não pode negligenciar, então, as necessidades da pessoa e o contexto no qual estão sendo inseridas aquelas palavras ou aquelas meditações do pregador baseado no texto. Porque diante dessa realidade é que se poderá saber qual tipo de título atrairá a atenção do público. Então o pregador, ele vai saber inicialmente para quem ele vai pregar. Vai pregar no culto evangelístico, vai pregar num culto de cunho doutrinário, ou quem sabe num congresso de jovens ou num congresso de senhoras. Então ele vai elaborar uma mensagem que se adeque a esse tipo de público, a esse tipo de assistência. O pregador pode escolher um título a partir de uma frase do texto. Não é uma frase do texto bíblico que ele vai expor no dia ou na hora da sua pregação e que vai lhe chamar a atenção. Ele pode elaborar esse título ou com suas próprias palavras. Ele pode elaborar o título com algumas expressões do texto ou com as suas próprias palavras, até mesmo se utilizando de indagações, de perguntas para instigar, né, ou para motivar o ouvinte a esperar pela resposta. Então existem títulos que podem ser uma pergunta, né, uma indagação, pode ser uma afirmação, mas também pode ser uma indagação, como é o caso do tema
ou da tese, que também podem se utilizar destes artifícios. O importante é não ter pressa para colocar o título, porque isto pode comprometer toda a unidade do sermão. No caso, como nós falamos, que é bom que primeiro se elabore todo o conteúdo dos assuntos que vão ser expostos na pregação, para que daí se tire um título, para que daí possa sair um título baseado no texto. Nós até falamos aqui sobre Gilton Moraes, em seu livro Homilética. Ele nos fornece a informação de que um bom título precisa ser extraído da pesquisa, né? Como já anunciamos, o autor do sermão, no caso o pregador, ele vai precisar de pesquisar, ele vai fazer um resumo da sua tese ou do seu tema, ele precisa ser capaz de traduzir de modo claro o pensamento do texto para o momento atual. Ele precisa ser atraente, como já falamos, ele precisa ser honesto, ou seja, o que é um título honesto? É um título feito pelo próprio pregador e não utilizando-se de títulos já elaborados por outrem, que isto aí nós dizemos em metodologia científica que é plágio. Então tem que ser um título honesto. E também o título tem que ser capaz de comunicar o que vai ser explanado, ilustrado e aplicado no sermão. Então esse título, quando se elabora um sermão, né, é importante de que o pregador tenha esta consciência. Primeiro, como nós vimos, tem que ser baseado na sua pesquisa. É ele que vai pesquisar, ele que vai orar, vai pedir a Deus, né, uma direção para o seu sermão, porque quando a pessoa é convidada para pregar, ele deve saber para quem ele vai pregar, qual é o dia da pregação, o culto da pregação, o tipo de culto. Então ele deve pesquisar, ele deve procurar um título que venha apresentar todo o assunto que vai ser explanado, tem que ser elaborado por si mesmo, tem que ser atraente e que as pessoas fiquem atentos para ouvir aquele sermão a partir do título anunciado ou do tema anunciado. Muito bem. Então, o nosso escritor do livro, ele traz alguns exemplos aqui, né, baseados nos textos anteriores que eles também apresentaram nas divisões, por exemplo, do sermão. Ele mostra um exemplo aqui, que é o título Como Receber Mais do que Pedimos, que é o título que já anunciamos na aula passada. O texto, a ideia central, o tema, o objetivo geral e o objetivo específico. Nesse esboço que ele apresenta aqui como exemplo, ele diz mais que um título precisa ser bíblico, ou seja, retirado do texto, que é uma recomendação que pode ser com as suas palavras ou então com algumas expressões do texto, mas tem que ser bíblico. Além do título ser bíblico, ele apresenta aqui também que deve ser atual. O que é isso? É falar diretamente sobre os anseios da comunidade nos dias de hoje. Isso é contextualização. Então ele tem que ser atual. O que um título deve demonstrar são aberturas para soluções reais. Além dele ser honesto no que diz respeito ao cuidado que o pregador deve ter nele mesmo elaborar o título, ele também não deve ser um título que apresente promessas que não possam ser cumpridas. Além disso, o título tem que ser divisível. Como nós já mencionamos na aula passada, o que é um título divisível? É aquele título que ele é viável para ser transformado
em tópicos. É do título que você, como pregador, deve elaborar os tópicos e os subtópicos. Isso ajudará o pregador na estrutura do sermão, porque de outra forma fica mais difícil o desenvolvimento da mensagem. Aí nós elaboramos aquele esboço que mandamos pelo grupo para vocês apreciarem, baseado no Salmo 1. Ele coloca também, tem que ter novidade, trazer novidades, isso é, ter componentes novos que expressem algo diferente e até inusitado para os ouvintes, até que estes se sintam curiosos de saber o que vem a seguir. Ao ler o texto bíblico, se for o caso, muitos pregadores não têm usado muito essa técnica de expressar ou de falar o título. Isso vai chamar a atenção daquelas pessoas que ali estão. E quando é um título que traz novidade, aí isso aguça muito mais ainda a curiosidade daqueles que estão para participarem do culto. O título também tem que ser claro, como nós já falamos. Todos precisam entender que o título quer dizer. Não é preciso a utilização de palavras difíceis, pois as pessoas podem não entender. Não deve ser colocadas ou inseridas no tema, no título, ou mesmo na pregação, palavras que não sejam inteligíveis. Ou seja, que as pessoas não entendam. O pregador, devido à sua erudição, ou seja, o seu vocabulário, que ele seja de um nível mais alto, mas durante a pregação, em quaisquer que sejam as igrejas, ele deve se ater a falar palavras mais fáceis possíveis para atingir não só aquele que tem grande conhecimento ou que tem um nível intelectual alto, como também possa atingir aqueles que têm o nível intelectual um pouco mais baixo. Se for o caso do pregador se expressar com alguma palavra, algum vocábulo mais difícil, ele mesmo deve definir o significado daquele vocábulo. Às vezes, por necessidade da expressão do próprio tópico ou da própria mensagem, ele precisa falar alguma palavra mais difícil, ele deve definir esses termos. Já falamos sobre isso. A homilética, ela procura mostrar essa necessidade, porque já que a homilética prepara a pessoa para se dirigir ao público, nós temos que ver, em primeiro lugar, que o nosso público, nas igrejas em particular, são um público, ou é um público heterogêneo, ou seja, um público de camadas diversas da sociedade. E por isso precisam entender o que o pregador está expondo nessa mensagem. Então o título ele deve ser claro. Ele também deve ser objetivo, ou seja, o título ele não pode ser muito grande, né? Um título muito grande não fica marcado na mente dos ouvintes, mesmo porque é capaz de, depois de ser pronunciado, o público já ter esquecido a primeira palavra. Então, o melhor é tomar cuidado e não ser redundante. Vá direto ao ponto. O título ele tem que ser de tal forma resumido para que, quando o pregador vai falar a última palavra, a primeira ainda não tenha sido esquecida daqueles que estão atentos a ouvir. Como faltam poucas aulas para encerrar a nossa disciplina, eu já vou colocar no grupo como você preparar o esboço do seu sermão, baseado nesses conhecimentos que o nosso livro-texto já nos trouxe. Por exemplo, no capítulo 6, ele agora fala sobre
as divisões do sermão. Como nós falamos, o sermão ele se inicia a partir da leitura bíblica ou do título. É bom que o pregador inicialmente chame a atenção da plateia ou da igreja para a leitura do texto. A leitura do texto, o título, ou o título e a leitura do texto, logo após o tema, né, o enunciado do tema. O enunciado do tema, ou da tese, né, tese ou tema, deve vir sempre depois da leitura do texto, porque a plateia, né, ou a assistência daquela pregação, daquele sermão, já vai ter ideia do que vai ouvir a partir daquele texto. Então vem o tema, depois a introdução já do sermão, depois vem o corpo do sermão com as suas divisões e depois a conclusão. Então, a partir de agora, no capítulo 6, ele começa a mostrar essas divisões. Ele diz assim no texto: agora chegou o momento em que o sermão será desenvolvido. Nós falamos corpo ou desenvolvimento. Para o pregador ter a sua mensagem em uma sequência lógica e bem organizada, apresentando uma progressão, é importante que ele elabore os tópicos da sua mensagem, ou seja, os pontos acerca dos quais servirão de argumentos persuasivos aos ouvintes. Esses argumentos persuasivos aos ouvintes são aqueles argumentos contidos no tópico e que também levam em consideração referências bíblicas ou não. Muitos tópicos, às vezes, dispensam a apresentação de referências bíblicas, mas alguns tópicos, eles exigem a referência bíblica, inclusive a sua citação. Muitas das vezes, o tópico não requer que se cite o texto, que se cite apenas a referência, mas alguns tópicos exigem a citação da referência e do que está escrito naquela referência. É a partir desses tópicos que a mensagem começa a adquirir a forma de um sermão. É a partir do tópico. Embora alguns venham a perguntar sobre a necessidade de se elaborar esses tópicos, que geralmente são 3 tópicos, aqui o escritor diz: vamos logo dizendo que eles são importantes para dar maior profundidade e objetivo ao sermão, como indicativo de que o pregador realmente elaborou, meditou, esperou em Deus as revelações para transmitir ao povo. Observem que quando ele falou divisões, ele argumentou aqui 3 tópicos. Existem sermões com mais tópicos, existem pregadores que apresentam mais de 3 tópicos. Mas o ideal é que se tenham 3 tópicos com os subtópicos, porque já é o essencial, já é o suficiente para se transmitir uma mensagem à igreja baseado no tempo útil da pregação. Que tempo útil da pregação é este? É a partir da introdução. Porque enquanto você anuncia o título, lê o texto, faz a introdução, o tempo útil do sermão é aquele que começa as divisões ou os tópicos. Então, normalmente, uma pregação numa igreja, ela leva cerca de 30 minutos, 30, 40 minutos. Mas existem pregadores que pregam 1 hora e pouco, e aí misturam. As pessoas se cansam. E aí, às vezes, não há sucesso na pregação. Não há aproveitamento. Uma pregação mais concisa, dizendo o pregador tudo que está nos tópicos e nos subtópicos, traz uma segurança ao próprio pregador e não cansa os ouvintes. Por isso que é importante que o pregador saiba ser conciso, resumido
no tempo que lhe é proposto pela igreja para a sua pregação, a não ser que não seja uma pregação, seja um estudo bíblico, um estudo doutrinário bíblico. Aí, muitas das vezes, se leva um pouco mais de tempo, porque normalmente há um debate nesse tipo de sermão doutrinário ou, no caso, de um estudo bíblico. Outro aspecto que merece ser destacado, e está se referindo às divisões do sermão, é de que com a utilização dos tópicos e sua menção na mensagem, esta tende a permanecer gravada na mente dos ouvintes, porque a partir de frases impactantes, eles se recordarão da essência do que ouviram. Vejam como é importante a enunciação dos tópicos. Quando o pregador começa a falar, ele começa a falar no tópico. E o tópico que chama a atenção dos ouvintes certamente ficará ou ficarão gravados na mente dos ouvintes. É claro que não é para o pregador anunciar logo de imediato quais serão os seus tópicos. Isso é para ser lançado ao público aos poucos, para que eles fiquem cada vez mais atentos ao que vem a seguir. Então, o pregador tem 3 tópicos e vamos dizer assim, 9 subtópicos. Ele não vai começar a sua pregação anunciando todos os 3 tópicos e os 9 subtópicos, ou os 7 subtópicos. Não. Esses tópicos e esses subtópicos, eles vão sendo anunciados a partir do desenvolvimento da pregação. Porque isso vai fazer com que aqueles que ouvem a pregação, eles absorvam, eles gravem na mente os tópicos. Porque tem muita gente que vai à igreja e leva consigo um papelzinho e uma caneta para anotar. E aquelas suas anotações, que por certo serão depois revistas, faz com que a pessoa que recebeu aquela mensagem e que gostou do tópico tal, gostou mais do tópico tal, embora eles deve ser uma sequência, aquilo aí depois a pessoa vai ficar meditando, repassando, e a sua mente, por certo, estará gravando. Essas considerações acerca das divisões são importantes porque mostra aos ouvintes e aguçam a atenção dos ouvintes para que fiquem atentos com o desenrolar da pregação, com o desenvolvimento da pregação. Dentro dessas divisões, algumas observações devem ser feitas. Para esboçar, por exemplo, um sermão. O que é esboçar um sermão? É preparar um esboço para que fique ao lado do pregador, para ele não perder a centralidade da sua mensagem, o seu raciocínio lógico e sequencial dessa mensagem. Então, aqui no nosso livro texto, ele coloca algumas orientações para auxiliar o pregador a elaborar um esboço ou a trabalhar um esboço. Porque o pregador ele não vai escrever a pregação toda para pregar lendo. Existe algum pregador ainda hoje que pregue lendo a sua pregação. Mas isso é muito feito normalmente num programa radiofônico, num programa de rádio, quando você não tem uma plateia olhando para o pregador, quando você não tem uma assistência olhando para o pregador, ele está no estúdio radiofônico e aí ele acha importante preparar a sua mensagem e escrevê-la. Então ele escreve lá no estúdio, ele prega lendo. Para aqueles que nunca pregaram em rádio, é importante saber disso. Você no estúdio, você pode ter a sua pregação escrita. Muitos pastores, muitos pregadores se utilizam deste artifício. Já na televisão não, porque na televisão, dependendo do aparato eletrônico,
da emissora, eles têm um script que o próprio pregador pode colocar nos tópicos. Naquele script ele lê os tópicos e desenvolve. Mas no rádio não, no rádio ele pode escrever toda a mensagem. Mas no púlpito da igreja isso não é aconselhável, nunca foi aconselhável. No púlpito da igreja a pessoa ler a pregação, não. Por isso existe o esboço. Então o esboço, você anota todas as partes do sermão, como falei, o título, o texto bíblico. Você não vai escrever o texto, vai botar só a referência, porque lá na hora da pregação você vai ler o tema, você vai anotar o tema no esboço. A introdução você não vai escrever, a não ser que ela seja muito resumida, mas se não, você vai falar. A introdução você mesmo fala, e logo após a introdução você começa o sermão propriamente dito. Então no esboço, além desses elementos, você tem primeiro tópico, primeiro subtópico, segundo subtópico, terceiro subtópico. A seguir o segundo tópico, com o seu primeiro subtópico, seu segundo subtópico, seu terceiro subtópico. Depois, o terceiro tópico do sermão, com o seu primeiro subtópico, segundo subtópico e terceiro subtópico. Para fazer uma boa divisão do sermão, ele anota aqui, no caso do esboço, é necessário que se tenha um bom título, pois este resume a tese ou o tema. Quando se possui um bom título, as divisões do sermão o acompanham naturalmente. Aí, você tendo um bom título, ele vai te dar uma tese ou um tema, porque ele já está baseado nessa tese, nesse tema, e automaticamente as divisões do sermão vão acompanhar naturalmente o assunto contido no título. Nenhuma divisão é igual a outra. Então veja bem, o primeiro tópico, ela nunca vai ser igual ao subtópico, ou ela nunca vai ser igual ao segundo tópico, nunca vai ser igual. Afinal, quando as divisões são parecidas, o sermão corre o risco de se tornar repetitivo e ilimitado demais. Portanto, devemos usar da criatividade e elaborar tópicos diferentes, porém dentro do assunto, obedecendo ao objetivo que se quer alcançar no sermão. Os tópicos podem pedir ou criar subtópicos. Isso quer dizer que de um tópico, quando este é um pouco abrangente, ou seja, um pouco grande, pode levar a criar pequenos subtópicos. Porém, cuidado para que o seu sermão não fique muito extenso e as ideias se percam diante de tantos pontos a serem analisados. A função do subtópico é explicar, tornar mais clara a ideia do tópico. Estão entendendo? O tópico, o subtópico, naquele esboço que está no grupo, está exatamente como ele fala aqui. Essa ordem dos tópicos que deve ser crescente, ou seja, vir de um começo e se estender até atingir a um clímax. Por exemplo, um pregador não vai começar um sermão evangelístico sobre a paixão de Cristo, falando logo da sua ressurreição. Não, você vai falar sobre a paixão de Cristo e aí você vai, depois da paixão de Cristo, você vai para o desenvolvimento do seu sermão, levando em consideração os acontecimentos até a ressurreição. E não falar da paixão de Cristo já começando da ressurreição. A não ser que você vá pregar sobre a ressurreição. Você pode se referir à paixão dele, porém a partir da ressurreição. No caso, da paixão de Cristo, você vai falar sobre o amor de Cristo, a sua agonia, passando pelo sofrimento, sua morte, para então falar da ressurreição. Quer dizer, existe uma ordem, ou um clímax, e o pregador precisa estar atento a tudo isso. Esse clímax, ou ponto alto da pregação. Todos os tópicos devem estar unidos e em um conjunto. Um não pode destoar do outro.
seja em assunto, seja na sua prolongação, ou seja, desenvolvimento. Todos eles precisam ser distribuídos de forma simétrica, ou seja, por igual. Nós não podemos fazer um tópico enorme e um outro tópico maior ainda ou muito menor, e esse maior toma mais tempo do que o menor. Não, a gente vai procurar fazer de forma que eles tenham o mesmo tempo ou a mesma simetria, tanto em quantidade de palavras como em tempo. Ele aqui dá um exemplo dizendo o título, como receber mais do que pedimos. Observe que em todos os exemplos ele pega o mesmo texto. Aí ele vem o texto, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 ao 14. Vocês observaram que eu sempre falo 1 Reis? Não é como muita gente fala. Vou ler aqui em 1 Reis. Não é primeira a Reis. É primeiro livro dos reis. Lá das epístolas, sim. Aí você pode falar 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, porque você está se referindo à epístola aos Coríntios. Epístola, como todos sabem, é carta. Então o apóstolo Paulo fala epístola aos Gálatas, epístola aos Filipenses. Aí você pode falar 1 a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Agora o livro não é 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Ele fala aqui, ideia central. Salomão orou a Deus pensando no povo, não em si, e foi abençoado além do que pediu. Tema. Quando pedirmos para ajudar aos outros, recebemos de Deus além do que pedimos. O objetivo geral é ético, porque leva em consideração o padrão de convívio e ajuda a outras pessoas. Objetivo específico, incentivar os crentes a serem intercessores, a buscarem fazer o bem aos outros como uma atitude altruísta. Veja que nós vimos 2 objetivos. Os tópicos, aí ele faz alusão aos tópicos. Primeiro, quando buscamos a Deus em sinceridade. Segundo tópico, quando reconhecemos que dependemos do Senhor e não de nossa capacidade. Terceiro, quando o nosso foco está em abençoar os outros. Vejam que os tópicos aqui eles foram simétricos e eles levaram em consideração o assunto que estava sendo pedido ou apresentado no texto. Quando o nosso foco está em abençoar os outros, veja bem, Salomão lá, ele pede para Deus orientação para ele guiar o povo, sabedoria para guiar o povo. Então, ele estava com o seu foco no povo, ou seja, nos outros, em abençoar os outros. Então, aqui estão os 3 tópicos. Aqui, ele não coloca subtópicos. Mas o pregador, ele tem essa liberdade. No capítulo 7 do nosso livro, ele apresenta agora as ilustrações. O que são essas ilustrações? As ilustrações, elas podem enriquecer o sermão. Elas podem ajudar a plateia a compreender, a entender aquilo que o pregador está expondo. Essas ilustrações, elas têm que ser observadas com cuidado pelo pregador. Então vejam o que o escritor nos diz aqui no nosso livro. Primeiramente, temos que responder à pergunta, o que é uma ilustração? Segundo o dicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno, ilustrar é esclarecer, elucidar, enfeitar com gravuras. Tomando o ponto que ilustrar é esclarecer, é exatamente nesse aspecto que a ilustração contribui para a construção de uma mensagem. A ilustração ajuda o ouvinte a visualizar, através de um fato ou história, aquilo que está sendo pregado de forma prática. Então vejam bem, as ilustrações elas servem para esclarecer, elucidar, ou desvendar, ou enfeitar a pregação com gravuras.
Essas ilustrações, elas normalmente são, na pregação de púlpito, elas são apresentadas através da própria fala, da própria palavra. Mas no caso de uma apresentação numa palestra, ela pode ser apresentada através de slides, de gravuras. São ilustrações, desde que esteja dentro do assunto da pregação ou da palestra. A ilustração se constitui de um riquíssimo recurso nas mensagens, que não pode nem deve ser negligenciada pelo pregador, pois através dos exemplos, o sermão tende a ficar mais próximo, familiarizado com o público, através das ilustrações. E aí nós vamos mostrar os exemplos que Jesus fazia através dessas ilustrações. Por exemplo, as parábolas que Jesus contava, por exemplo, são ilustrações narradas ou faladas pelo mestre para que sua mensagem fosse absorvida pelas pessoas dentro da realidade delas. Nós vemos, por exemplo, que as parábolas, elas mostram através de exemplos físicos ou de exemplos materiais, verdades espirituais. As parábolas têm essa finalidade. E Jesus se utilizava muito de parábolas. Você vai ver nos evangelhos muitas parábolas. Por exemplo, quando ele fala a parábola do semeador. Nós já falamos isso em alguma aula passada. É porque ele queria mostrar para as pessoas a analogia, ou seja, quando ele fala a comparação da palavra de Deus como verdade espiritual com a semente que é lançada no chão pelo agricultor. E as pessoas daquela época, naquele lugar, elas sabiam perfeitamente do que Jesus estava falando. E aí Jesus estava falando, fazendo um exemplo físico, material, a semente, o semeador, a terra, com a palavra de Deus sendo pregada através daquele que prega no coração, terra, daquele que recebe a palavra, que fazendo uma analogia com a semente. Então, essas ilustrações, elas devem ser de acordo com a pregação, elas não podem fugir do assunto da pregação. Que a ilustração, a parábola é um tipo de ilustração. As parábolas porque elas são narradas, elas são utilizadas muito por Jesus. Quando nós falamos sobre as figuras de linguagem, os tipos de figuras de linguagem, então vejam, quais foram as figuras de linguagem que nós anotamos, que tem no nosso livro? As metáforas, as metonímias, as hipérboles, etc. Essas figuras de linguagem, elas são muito usadas na Bíblia porque são figuras que nos ajudam a compreender algo que sem elas nós não compreenderíamos dentro da nossa língua portuguesa. Então, são tipos de ilustrações que servem para o quê? Para esclarecimento ou elucidação daquele assunto que nós precisamos dizer, ou no caso do sermão, do pregador, de pregar. Então a ilustração, ela é muito importante na pregação. Muito bem, então as ilustrações devem ser catalogadas no sermão pelo pregador com muito cuidado. Por quê? Será que a ilustração que o pregador traz no seu sermão estão de acordo com o assunto que ele está apresentando? Então, para que uma ilustração seja boa, não basta a história ser comovente ou engraçada, ou com um importante e profundo cunho moral. Se ela não está de acordo com o sermão que foi preparado, ela não serve para aquele sermão, ou para aquele momento, aquela pregação. Ela deve ser condizente, porque se a história não se encaixa no tema,
ou esboço do sermão, então tudo pode ser colocado em risco por causa desse deslize. Portanto, é sempre bom ficar atento à mensagem a ser transmitida e se essa ilustração se encaixa perfeitamente nessa pregação. Outro aspecto para se estar atento é em relação às piadas de mau gosto. Existem coisas, termos e fatos que não convêm a crentes, muito menos àqueles que se encontram na responsabilidade de entregar a palavra de Deus. Portanto, muito cuidado para não utilizar expressões de mau gosto ou histórias capciosas. Ilustrações que contenham humor excessivo podem ser perigosas. É claro que o humor deve ser usado no púlpito, deve ser, mas na medida e momentos certos, pois do contrário, o ouvinte pode se perder na verdade espiritual que está sendo ensinada e pensar que tudo que o pregador está dizendo é só divertimento ou é só diversão. Por isso, cuidado para que haja uma boa dosagem desse recurso. Como ilustração, o humor deve ser empregado, mas com muito cuidado e deve ser o mínimo possível. Tem que se escolher histórias verdadeiras, ou pelo menos que sejam fatos reais, pois algumas parecem mais histórias de pescador, as quais o ouvinte fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que é verdade? Se a pessoa vai contar um fato verídico, ele deve informar de onde procede aquele fato verídico para que as pessoas não fiquem duvidando. Caso a ilustração não seja real ou não passe de uma lenda, explique antes de contá-la. No sermão, uma ilustração que seja um conto ou uma lenda, você fazer uma comparação, você deve citar a fonte ou dizer que aquilo ali não é real, mas que você precisa contar para fazer uma alusão à mensagem que está sendo pregada. Agora, onde conseguir essas ilustrações, no caso, para pregação? A Bíblia é riquíssima em ilustrações, porque é um livro no qual o público crê, o que torna o sermão mais sólido. Porém, cuidado para que as ilustrações dela extraídas tenham coerência com a mensagem e o que pretende alcançar. Então, na Bíblia você encontra muitas ilustrações, mas essas ilustrações têm relação com a mensagem? Tem. Então, aplique essa ilustração bíblica. Pode ser uma ilustração da sua própria experiência. As experiências vivenciadas pelo pregador são boas fontes de ilustrações. Afinal, antes de falar ao ouvinte, Deus falou e possibilitou experiências anteriores ao mensageiro. Só deve ficar atento para a pregação não se transformar em um testemunho, ou que só fale de si mesmo e não da palavra. A pregação não é testemunho, a pregação é a exposição da palavra de Deus. Então, se é a exposição da palavra de Deus, não é testemunho, mas a sua experiência como pregador vale para ser contada como ilustração. Mas deve ser uma ilustração, como nós falamos, sucinta, ou seja, resumida. Pode ser contada das experiências dos outros, experiências que você ouviu, que alguém lhe contou, mas que são reais. O pregador pode fazer essa utilização. Pode ser relacionada a lições, acontecimentos com outras pessoas. Mas tem que ter sensibilidade para usar essa ilustração com sabedoria. Principalmente se a pessoa não autoriza nada de contar a história. Então você deve consultar, inclusive, essa pessoa. Ou se é uma pessoa da mesma sua intimidade, que aquilo ali não faz muita diferença em contar ou não contar, e serve para ilustrar a sua pregação, então você é como se tivesse a autorização. Por exemplo, você pode contar ilustrações de notícias, seja jornal, revista, ou noticiário da TV. As notícias são uma boa fonte de ilustrações, afinal, as pessoas veem jornal. Hoje nós temos a internet, que nos traz
bastante conhecimento sobre ilustrações, mas deve ser feita a enunciação da fonte, de onde foi tirado. Geralmente a gente faz referência ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, né, ou mesmo ao Twitter ou ao YouTube, mas sempre fazendo referência, para ser honesto na sua exposição. Porque as pessoas também veem, né? E se você citar sem dizer a fonte, você está caindo em contradição, inclusive com a lei, né? Que é plágio, como falamos. Você pode também apresentar uma ilustração da própria história. A história da humanidade tem muito a ensinar. Não é à toa que o sábio Salomão nos diz: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Isso quer dizer que a história se repete. Então devemos aprender com ela. E finalizando aqui esta parte das ilustrações, há um conselho do nosso escritor da apostila, diz assim: leia livros de história e literaturas de modo geral para ampliar os horizontes e ter sempre o que falar. Melhor ter muito o que dizer do que gaguejar por falta de conhecimento. Procure fazer um arquivo de ilustrações. Toda vez que ler uma boa história, souber de uma boa notícia, anote, guarde, porque ele servirá de fonte de consulta mais tarde. Então, meus irmãos, para a nossa aula de hoje, chega este conhecimento a respeito das divisões do sermão, né, que falamos, das ilustrações, falamos sobre as parábolas, que são ilustrações e que elas se utilizam muito das figuras de linguagem, e também o cuidado com essas ilustrações. Então, que Deus nos abençoe. Na próxima aula estaremos dando continuação. Estarei enviando pelo nosso grupo algumas questões de homilética para que vocês exercitem. Estas estão no livro-texto e também vou mandar uma elaboração de um esboço partindo de um só tópico com algumas observações. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula. Amém.